Olá a todos os meus alunos da microbiologia do solo. Hoje nós vamos falar sobre a ecologia microbiana do solo. E o que estuda a ecologia microbiana do solo? Quais são os assuntos que são pertinentes para este conteúdo? A ecologia microbiana, ela vai estudar as populações. Nós vimos na aula passada que populações se refere a um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie e comunidade se refere a um conjunto de populações de diversas espécies. Então, a ecologia microbiana, ela vai estudar a presença tanto das populações como também das comunidades no solo. A ecologia vai estudar a diversidade, ou seja, quais indivíduos estão presentes nesse ambiente, vai estudar também a distribuição, onde esses indivíduos estão presentes em maior densidade ou em menor densidade, em que situações ambientais, e vai estudar também a abundância, a riqueza de cada uma das comunidades em relação à diversidade da população. É claro que todos esses parâmetros estão subordinados às interações que estão presentes nas comunidades. Cada população não vive sozinha, acaba realizando algumas interferências sobre a comunidade como um todo, que pode ser no sentido de favorecer o desenvolvimento de uma determinada população, uma população pode ser benéfica a outra, como também pode ser no sentido de inibir. A estrutura da comunidade, ou seja, a riqueza e a distribuição da comunidade microbiana, ela está bastante sujeita às condições ambientais. As condições ambientais é que vai determinar qual é a diversidade que a comunidade vai apresentar e também a distribuição ao longo de um determinado ambiente. E a ecologia microbiana também vai estudar as funções ecológicas apresentadas pela comunidade, tá? Lembrando aqui que funções ecológicas seriam um papel desempenhado pelas comunidades, que pode ser em ação sobre a população, como pode ser também realizando alterações, modificações no meio ambiente. Okay? Então, aqui as funções ecológicas podem estar associadas principalmente ao metabolismo e à capacidade de parasitismo e predação dos organismos envolvidos presentes na comunidade do solo. Dessa forma, a ecologia microbiana ela está bastante associada ao estudo de qualidade ambiental do solo, se esse solo apresenta uma elevada diversidade e se esse solo apresenta resiliência nas funções ecológicas desempenhadas pela comunidade microbiana do solo. Nós vimos na aula passada que as interações elas podem ser positivas quando elas são simbióticas mutualísticas ou quando ocorre o comensalismo, e também há interações negativas entre os micro-organismos. E esse termo, interações positivas e negativas, se refere ao micro-organismo, do ponto de vista do micro-organismo. Mas para nós, que nosso foco é falar sobre a produção vegetal, é contextualizar a ecologia microbiana em relação à produção vegetal, tanto essas interações positivas quanto negativas podem ser caracterizadas como serviços ambientais. E quando essa interação positiva ou negativa vai ser considerada um serviço ambiental? Quando houver a promoção da produção vegetal. Quando essa interação de predação, parasitismo ou simbiótica mutualística contribuir para uma maior produção das espécies vegetais, seja em ambientes naturais, seja em ambientes cultivados. A estrutura da comunidade. O que é a estrutura da comunidade? Quantos indivíduos apresenta e quais indivíduos estão presentes no determinado ambiente? É bastante diferenciada em função do substrato, das qualidades do solo apresentado.
Aqui nesse gráfico a gente pode observar a frequência de determinados grupos em função de tipos de solo. Então a gente vê que aqui o solo representado pela linha verde, ele apresenta sempre uma frequência maior do que os demais solos. O 2 intermediário e o solo 3 é que tem um manejo que menos favorece a frequência, né, a quantidade de micro-organismos em seu ambiente. Ao passo que nesse eixo do X a gente pode observar vários grupos. Então a gente vê que, independente do manejo de solo, o grupo 1 ele tem uma predominância, ele consegue colonizar o solo numa frequência maior. Então as alterações apresentadas entre os solos 1, 2 e 3 não foram suficientes para suprimir essa predominância. O que seria a predominância? O maior número de indivíduos no grupo 1. A diferença é que o grupo 1 ele pode apresentar em determinados momentos uma frequência menor em relação comparando um solo com o outro, mas em relação à comunidade, né, a todos os organismos que estão presentes, há uma predominância do grupo 1, depois grupo 2, grupo 3, e o grupo N aqui seriam os organismos que apresentam uma menor variação, digamos assim, em função do manejo do solo, das características ambientais. Essa frequência de diversidade de micro-organismos, ela é regulada pela adaptação, ou seja, o quão bem, digamos assim, uma população consegue se desenvolver naquelas condições ambientais, tá? E também, aqui eu estou querendo falar adaptação em relação à utilização de substrato, condições abióticas, de umidade, pH e etc. E também é regulada pela competição, se esses micro-organismos eles conseguem, por exemplo, fazer uma colonização rápida, que provavelmente é o caso aqui dos micro-organismos do grupo 1. Ao passo que esse grupo aqui, N, ele provavelmente não consegue competir com tanta eficiência. Quando eu estou falando aqui por competição, se refere, por exemplo, ao processo de utilização de substrato ou então até por atividades de predação, tá? Então há uma certa competição e também adaptação em determinadas estruturas ambientais. E a capacidade de cada uma dessas populações em ter uma boa adaptação e conseguir ter uma boa competição com as demais micro-organismos é que vai determinar qual é a estrutura da comunidade. Lembrando que estrutura está associado a duas características da comunidade microbiana: densidade de população e diversidade de população. Quantos indivíduos e quem são esses indivíduos? O solo, dentre os diversos ambientes no qual pode ocorrer a microbiota, vai, digamos assim, contribuir para a determinação da estrutura dessa comunidade. Dentre os diversos parâmetros que vão determinar, digamos assim, que vão influenciar na estrutura da comunidade microbiana, está as fontes de substrato e energia, tá? A gente viu na aula passada em relação à diversidade metabólica que existem alguns micro-organismos que são quimio-organotróficos, ou seja, utilizam matéria orgânica como fonte de carbono e energia. Alguns fixam carbono realizando o processo semelhante ao processo de fotossíntese realizado pelas plantas, e alguns são considerados quimiolitotróficos quando utilizam substâncias inorgânicas como fonte de carbono e energia. Mas a grande maioria dos micro-organismos que estão presentes nos solos são quimio-organotróficos, ou seja, utilizam substrato orgânico para obtenção de carbono e também de energia. No solo estão presentes diversos tipos de substrato, tá? Alguns substratos que são de fácil decomposição, que apresentam açúcares simples, já podem entrar nas vias glicolíticas e de ciclo de Krebs para os organismos que são aeróbicos.
E existem também materiais mais recalcitrantes, que apresentam dupla ligação, anéis fenólicos, que são materiais mais difíceis de realizar a decomposição. Enquanto que esse material aqui de simples decomposição são geralmente monômeros simples, açúcares simples, que rapidamente pode ser utilizado na forma de glicose. O material recalcitrante não, ele já apresenta uma quantidade de cadeias mais complexas com radicais fenólicos e ligações duplas, que requerem muito mais energia para ser quebradas, tá? Então, tem alguns organismos que conseguem crescer rapidamente na presença de material de fácil decomposição. E eles são denominados como organismos oportunistas, tá? Já os organismos estratégicos são organismos que apresentam um aparato metabólico que consegue realizar a degradação desse material recalcitrante, desse material lignificado. Então, o organismo oportunista, ele não consegue degradar o material aqui recalcitrante com muita eficiência, ok? Mas ele consegue degradar o de fácil decomposição de forma bastante rápida. Na competição pelo substrato, quando entra um material novo que é de fácil decomposição, há um aumento da densidade de organismos oportunistas, porque eles ganham na competição da utilização de substrato, já que os estratégicos utilizam o substrato de fácil decomposição de forma muito mais lenta, tá? Então, na competição entre oportunistas e estratégicos, os estratégicos perdem na presença de material de fácil decomposição, ao passo que, quando eu tenho material mais recalcitrante, a competição, o processo de degradação favorece os organismos estratégicos, ok? Então, pensando em estrutura da comunidade microbiana, quando um solo sempre recebe material orgânico fresco, está havendo no ambiente um favorecimento para o surgimento para maior densidade de organismos oportunistas. Ao passo que, quando há pouca entrada de material orgânico e o material de fácil decomposição, eu falei para vocês que ele é decomposto muito rápido, né? Então, ele vai diminuir em quantidade, ao passo que a matéria orgânica sofre decomposição. O que vai sobrando? Vai sobrando o material recalcitrante. Então, num solo que não há várias entradas de materiais orgânicos, há geralmente um aumento da densidade de organismos estratégicos, ok? Isso vai determinar bastante os locais e a predominância. A predominância é quem está em maior densidade. Quando eu tenho material novo entrando no solo, eu tenho uma predominância de oportunista. Em solos impactados com baixo input de matéria orgânica, há uma predominância de organismos estratégicos, ok? E em relação ao local, é onde o material orgânico é deposto. É observado que há uma maior densidade de micro-organismos, onde, bem próximo ao sistema radicular, que é onde as plantas elas realizam a exudação de alguns compostos orgânicos, inclusive vitaminas, e outros compostos simples, açúcares simples, que podem ser metabolizados pela microbiota, e nas primeiras camadas do solo. Então, nos primeiros 5 centímetros é um ambiente extremamente rico. À medida que a gente observa o avanço da profundidade do solo, vai diminuindo a densidade de micro-organismos até o solo se tornar um deserto, digamos assim, levando como referência a densidade de micro-organismos do solo. Aqui nessa tabela, que foi utilizada no livro de Microbiologia e Bioquímica do Solo, de Moreira Siqueira, a gente pode observar diversos grupos de população em função da cobertura do solo e também da profundidade. Então, aqui nessas duas primeiras colunas, o solo apresentava cobertura. A gente pode observar que o grupo aqui que apresenta maior densidade são o grupo das bactérias e das bactérias esporulantes, né? E depois a gente tem aqui
uma quantidade considerável de actinobactérias. E dentro desse grupo de bactérias há um grupo bastante expressivo que seria o de solubilizadores. Isso se repete, a frequência, a dinâmica se repete aqui para a camada um pouco mais profunda, que seria de 5 a 15 centímetros, e a gente observa aqui, com o ganho desses 5 centímetros, a gente já observa uma diminuição de até metade da população para alguns grupos, né, de bactérias. Então, a gente pode ver que há um efeito aqui da profundidade. Quando menor a profundidade, maior a densidade de micro-organismos. Né? Sai daqui da biomassa microbiana, que seria a soma do carbono presente em todos esses grupos aqui, analisados, saindo de 32 para 17, de 32 a 62 para 17 a 36,9. E aqui na última coluna estão apresentados os dados da cobertura do solo de 0 a 5 centímetros, sem a cobertura. Então, só vale a pena a gente comparar com essa primeira coluna, porque essa primeira coluna apresenta a mesma profundidade. O que a gente observa? Que há uma perda expressiva da densidade desses micro-organismos em função da retirada da cobertura do solo. Por quê? Porque não há material novo entrando. Então, a gente observa que aqui, sem cobertura, o solo passa a ter uma densidade de micro-organismos semelhante à camada de 5 a 15 centímetros, que é onde a gente observa um material mais decomposto, né? Um material já bastante lignificado. Nessa tabela, a gente observa a contribuição de fatores de crescimento. O que são fatores de crescimento? Dentro daqueles compostos orgânicos, quando eu estava falando nessa tabela e também no slide anterior, eu queria me referir ao substrato, aos compostos orgânicos de uma forma geral, mas sobretudo os que são utilizados como fonte de carbono e de energia. Quando a gente está falando aqui de fatores de crescimento, seriam outros compostos, como vitaminas e também hormônios que podem induzir ao crescimento das plantas, tá? Das plantas não, desculpe, dos micro-organismos. Alguns micro-organismos não têm a capacidade de produzir todas as vitaminas ao qual eles necessitam. Outros têm um metabolismo que consegue ser autossuficiente, mas eles podem, inclusive, produzir uma taxa menor do que é requerida, ok? Então, aqui está a exemplificação, por exemplo, da tiamina. Ela é excretada pelos micro-organismos na ordem de 28%, ao passo que requer em torno de 44,9%, ou seja, uma parte eles acabam eliminando no ambiente, mas eles absorvem uma quantidade maior de vitaminas. Esses fatores de crescimento, eles vão apresentar como fonte, sobretudo, ou outros organismos que estão numa relação mutualística, mas também as plantas podem secretar vitaminas e hormônios, induzindo ao maior crescimento dos micro-organismos, tá? Então, eu tenho outros exemplos aqui. A riboflavina, por exemplo, ela é excretada numa quantidade muito maior do que já é requerida. Então, o micro-organismo está funcionando como uma fonte. Então, quando a gente leva em consideração uma ou mais vitaminas, a quantidade requerida também é muito maior do que é excretada pelas bactérias. Além do substrato orgânico e desses fatores de crescimento, outros fatores abióticos estão envolvidos na determinação da estrutura microbiana do solo. Tá? Então, a concentração de sais e nutrientes também vai determinar a estrutura microbiana de um solo. Aqui a quantidade de nutrientes, se a gente for pensar só em nutrientes e não em outros sais que não são benéficos à nutrição dos micro-organismos. A princípio, no primeiro momento, sempre que há um aumento da quantidade de nutrientes,
a microbiota ela tem condição, ali, independente se for oportunista ou estratégico, aumentar a sua densidade. É claro que, comparando uma densidade com outra, essa competição, alguns vão se sobressair um pouco mais, mas todos vão ter um aumento da sua população, tá? Ao passo que uns vão ter na ordem de 100 milhares, outros de 10 milhares de organismos. Mas, além disso, a gente tem uma situação, por exemplo, de solos salinos, né? De alta concentrações de sais, de nutrientes que estão ali numa concentração muito elevada, contribuindo para um elevadíssimo potencial osmótico do solo, e apenas organismos adaptados vão apresentar uma elevada densidade. Então, quando eu tenho um solo salino, a mudança ambiental na estrutura microbiana é bastante drástica, tá? A gente vê uma predominância de arqueabactérias, que é um grupo de organismos que não estão em elevada densidade nem em solos de floresta e nem em solos agrícolas. Observem que eu estou falando elevada densidade, não presença, tá? Então, todos os ambientes vão apresentar uma complexa diversidade de micro-organismos, mas essa densidade, o número de organismos vai variar bastante. Então, no solo agrícola, a gente espera que apresente um número de população, uma população pequena de arqueabactérias, ao passo que quando é observado um solo com alta presença de sais, essa densidade ela se sobressai porque ela tem uma maior adaptação do que os outros micro-organismos do solo. O pH do solo ele vai interferir na estrutura da comunidade microbiana em dois aspectos. Cada micro-organismo vai apresentar um pH ótimo para o seu desenvolvimento. Em solos mais ácidos, solos de floresta, às vezes a gente observa uma frequência maior de fungos, ao passo que solos mais corrigidos aumenta a frequência de bactérias. Bactérias vão tendendo a um pH próximo à neutralidade, tá? E o pH do solo, vocês viram nas aulas de fertilidade, que interfere sobre a disponibilidade de nutrientes, tá? Então, aqui o que vocês já viram em fisiologia vegetal para plantas se repete para micro-organismos. pHs muito baixos, abaixo de 4, a gente tem uma diminuição drástica na densidade das populações de micro-organismos. pHs mais elevados, em torno de 9, também vão ser pHs limitantes. Não que vai haver a eliminação completa, mas vai ter uma redução drástica na densidade de micro-organismos. Por fatores diretos e indiretos. Direto seria a presença do hidrogênio e da hidroxila, e o indireto seriam outras alterações que o pH do solo causa no ambiente, como, por exemplo, a presença de elementos tóxicos, né? A gente sabe que em solos mais ácidos vai haver uma presença maior de alumínio e também de outros metais que são tóxicos para o desenvolvimento dos micro-organismos. Geralmente, micro-organismos são mais tolerantes do que plantas a elementos tóxicos, mas, mesmo assim, sobretudo aqueles que são oportunistas, que realizam a degradação do composto de forma bastante rápida, sofrem uma diminuição de densidade em função desses elementos tóxicos. Então, caiu o pH do solo, eu vou ter um aumento desses elementos tóxicos e uma diminuição da densidade de micro-organismos do solo. Um outro fator bastante importante é a composição de gases do solo, tá? Geralmente os gases presentes na fração gasosa do solo é semelhante ao que é observado na atmosfera. O CO2 geralmente está em concentração de umas 10 vezes a mais, porque como o solo ele é poroso, mas a difusão não é livre como na atmosfera. Então as raízes vão respirando, os micro-organismos vão respirando e tem que haver, o CO2 ele tem que caminhar por todos os poros para realizar uma troca com o ar da atmosfera, que seria menos concentrado em relação a CO2. Então geralmente essa é a principal alteração, mas nitrogênio e oxigênio vão estar presentes na mesma proporção. O que vai ser complexo aqui? Quando eu tenho, por exemplo, uma situação de inundação, em que
é extinta a aeração do solo, então vai ter uma predominância de organismos anaeróbicos que vão realizar a fermentação, e pode haver também a predominância de micro-organismos que não utilizam o oxigênio, mas utilizam outros elementos químicos como aceptor de elétrons. Redutores de nitrato, redutores de enxofre vão ter um aumento quando eu tenho um alagamento, quando eu tenho a diminuição da aeração do solo, tá? A umidade do solo também vai ser bastante importante para determinar a estrutura da comunidade, de duas formas principais. Uma eu já falei, que é o potencial de oxirredução, né? Quando eu tenho um solo inundado, eu tenho um solo com potencial de redução, de reduzir todos os compostos que estão ali presentes, e vai haver uma predominância de estrutura de comunidades que utilizam esse mecanismo, né? Esse processo de oxirredução, e também convivem melhor num ambiente reduzido. Ao passo que quando tem um solo oxigenado, vai ter um aumento da densidade, uma predominância de organismos que são aeróbicos, que utilizam o oxigênio, tá? A umidade do solo também vai ser bastante importante para a determinação da atividade. Vocês viram na microbiologia geral que a água ela vai ser imprescindível para a atividade, já que boa parte da biomassa microbiana é composta de água, né? E também para movimentação, mobilidade dos micro-organismos. Então, um solo que vai perdendo muita umidade no período de seca, a umidade, o teor de umidade é tão baixo que pode acarretar na diminuição de atividade dos micro-organismos, ok? Ao passo que quando se ganha a umidade, há uma maior atividade de micro-organismos. Esse fator é bastante importante quando se quer analisar o solo, fazer coleta do solo. Então, uma forma de cessar a atividade, por que na análise de fertilidade do solo, a primeira etapa é secar a amostra? Para cessar a atividade, para que o solo que eu vá analisar no laboratório estejam nas mesmas condições que eu coletei a campo, ok? Ao passo que quando eu quero induzir uma maior atividade de micro-organismos, sejam elas quais forem, é adequado que o solo apresente um teor de umidade mais elevado, mas que apresente também oxigenação, tá? Quando eu tenho um solo alagado, aí eu vou ter uma predominância de organismos redutores, organismos anaeróbicos. A temperatura também é um fator que vai observar um comportamento semelhante ao que a gente observa em plantas. Então, para micro-organismos, tem alguns micro-organismos que conseguem trabalhar em temperaturas mais baixas, em torno de 12, 10 graus, mas geralmente em 4 graus são muito pouco ou quase nenhum organismo consegue realizar atividade. Naquelas geadas, naqueles momentos de geada, os micro-organismos eles vão entrar em senescência. A vantagem da microbiota é que assim que aumentou a temperatura, essas atividades são retomadas, tá? Se houver a mortandade de micro-organismos, os que estão ali presentes retomam o seu metabolismo, começa a ter uma rápida divisão celular e retoma a função ecológica, o qual ele desempenha. À medida que, então eu falei para vocês, em torno de 12 graus, 10 graus, a gente tem uma atividade baixa. À medida que vai aumentando a temperatura, geralmente a atividade enzimática, a atividade metabólica associada aos micro-organismos também vai havendo uma progressão. Então, o que vocês viram na bioquímica em relação à atividade de enzima, a mesma coisa vocês vão aplicar aqui a micro-organismos, porque essas atividades realizadas pelos micro-organismos são oriundas de atividades enzimáticas. Então, geralmente há um teto, os micro-organismos eles apresentam geralmente a maioria, uma atividade ótima em torno de 24, 28, alguns até 32 graus, tá? E depois disso, 35, 36, há um declínio na atividade. A gente tem que lembrar que
a camada mais aquecida do solo é justamente a camada que apresenta maior densidade de micro-organismos. Então, a cobertura vegetal, nesse sentido, é imprescindível, né, para realizar um isolamento térmico, a proteção do solo e preservar a atividade microbiana. Aqui eu listei, mas na verdade é um fator biótico, tá? Não abiótico, que eu não quis fazer só um slide separado para isso, que seria a interação entre os micro-organismos. Os organismos que já estão presentes no solo acabam modulando a estrutura da comunidade, tá? Se tem um micro-organismo que está presente, tem fácil dispersão e está muito bem adaptado, ele vai inibir a prevalência, a maior abundância de outros micro-organismos, seja por produção de antibiótico, competição de substrato ou por parasitismo ou predação. Então, meus queridos, vamos começar a falar um pouco sobre a densidade. Como a gente faz o diagnóstico da densidade de micro-organismos do solo? Existem métodos denominados métodos diretos. Os métodos vão ser considerados diretos quando não há processamento elaborado da amostra. Quando eu pego a amostra, eu consigo já fazer a contagem. Quando, por exemplo, eu faço a contagem de esporos, tá? O processamento, a contagem de esporos presentes no solo é um processamento bastante pequeno e na lupa, se foram esporos maiores, é possível observar e fazer uma contagem. Se eu arranco, por exemplo, o sistema radicular de soja, do ciratro, da leucena e faço a contagem de nódulos, eu não fiz praticamente processamento nenhum da amostra. E vai ser considerado então um método direto. E que aqui na foto a gente consegue ver várias estruturas de fungos micorrízicos arbusculares. Aqui as vesículas, a infecção do sistema radicular. Então, a contagem de hifas de estruturas fúngicas no sistema radicular também seria um método direto, tá? No livro de Moreira e Siqueira, separa em métodos diretos, semidiretos e indiretos. Semidiretos, eles classificam quando há, por exemplo, a utilização do corante, como aqui nessa figura, tá? Como tem poucos exemplos de métodos semidiretos, eu vou trabalhar aqui na aula, vou demonstrar para vocês na aula apenas métodos diretos e indiretos. Porque aqui contagem de hifas, segundo o livro, já entraria como método semidireto, ok? Então, método direto, quando eu consigo contar a presença do micro-organismo de forma direta, sem processamento elaborado da amostras, como contagem de esporo, contagem de nódulos e contagem de hifas. Já nos métodos indiretos, já é utilizado metodologias com a microbiologia clássica, né, com os meios de cultura, ou então pode ser utilizado métodos químicos para determinação da biomassa microbiana. Então, vamos falar um pouco mais como é essa contagem com os meios de cultura. Cada grama de solo vai apresentar uma quantidade na ordem de 10 a sexta de micro-organismos no solo, tá? Então, para a gente fazer essa contagem direta, é necessário fazer várias diluições para conseguir fazer o plaqueamento e a contagem dos micro-organismos que estão presentes. Então, geralmente aqui é feita a primeira diluição de 10 vezes, pegando 10 gramas de solo mais 90 ml de solução salina. Geralmente não é utilizada a água pura, já é utilizada a solução salina, porque ela facilita o processo de homogeneização da amostra, de dispersão das partículas de solo, para que as bactérias e os fungos fiquem mais livres, tá? Aí transferido, então, aqui tá marcando 0,1 ml, mas também pode ser colocado 1 ml e 9 ml, tá? Desse substrato, então, ele é agitado, homogeneizado, passa para esse tubo 1 ml e adicionado 9 ml de solução salina. Então, aqui foi diluído 10 vezes, aqui mais 10 vezes. Então, aqui eu tenho uma diluição de 100, ok? Aí, essa diluição se repete, pega 1 ml daqui, passa para cá e soma mais 9 ml de solução salina.
Então, eu tenho uma diluição de 1000. Aqui de 10.000, aqui de 100.000 e aqui de 1 milhão, ok? Então, como a densidade de alguns organismos estão na ordem de 100.000 e de 1 milhão, a gente utiliza geralmente diluições até 10 a menos 6 para realizar o plaqueamento. Então, foi feitas as diluições seriadas e eu tenho aqui esses tubos com concentrações já bem mais baixas para conseguir fazer a contagem no meio de cultura. Então, a primeira etapa é fazer diluições seriadas, diluindo 10, 100, 1000, 10.000, 100.000 e 1 milhão. Esse material, então, que foi diluído aqui, né, essas diluições, vão ser pipetadas uma quantidade nessas placas, em placas de Petri com meio sólido, tá? Então, pode ser espalhado ao longo da placa, como pode ser aplicado também em gotículas. A contagem vai se dar da seguinte forma. Então, geralmente a gente utiliza, quando há um espalhamento em toda a placa, na ordem de 300 a 30 colônias, tá? Então, a placa, apesar de apresentar, a diluição que apresentar de 300 a 30 colônias é utilizado na contagem. Então, vamos supor, no exemplo, foi utilizado a diluição 10 a menos 5. Ignorem aqui a quantidade de pontinhos, considerem que foram contadas 58 colônias de bactéria. Então, para determinação do número de bactérias totais, seria então 58 vezes 10 à quinta, que seria a diluição correspondente. Eu tenho então 5.800.000 bactérias, tá? Geralmente são utilizados meios seletivos para determinação. Se eu quero contar bactérias totais, eu vou utilizar um antibiótico que inibe a proliferação de fungos, para que na placa cresça só bactérias. Aí eu vou contar todas as bactérias que estão presentes. Tem meios de cultura que são seletivos para fungo, né? Geralmente apresentam um antibiótico para bactéria. Ou então, pela morfologia mesmo da placa, também dá para fazer uma separação. Mas como cresce muito material, muita biomassa microbiana sobre a placa, o mais indicado é que seja utilizado algum antibiótico, tá? E os meios de cultura apresentam nutrientes adequados para crescimento desses grupos. Então, eu posso utilizar um meio de cultura para contar fungos totais, bactérias totais, ou grupos, ou actinobactérias, tá? Que seriam as bactérias filamentosas. Posso também utilizar grupos funcionais para determinação da contagem de meio de cultura, tá? Então, a contagem de meio de cultura, um dos métodos é o plaqueamento, tá? Nossa, esse ficou horrível, né? Pronto. Um dos métodos é o método do plaqueamento. Vai utilizar diluição seriada, pipetar em placas com meio de cultura e depois fazer a contagem das colônias na lupa diretamente. Um outro método é a utilização do meio líquido, em que aquelas mesmas diluições que foram utilizadas, vamos supor que daquelas diluições de até 10 a sexta, vão ser utilizados aqui nesse método de diluição 10 a terceira, 10 a quarta e 10 a quinta. Então, aqui em cima é o tubo das diluições, tá? 10 a terceira, 10 a quarta e 10 a quinta. Uma alíquota desse material vai ser transferido para tubos com meio de cultura líquido. E cada uma dessas diluições vão ser pipetadas em 3 repetições, tá? Isso é variável, tem métodos que utilizam 5 repetições, tem métodos que utilizam 3 repetições, 2 repetições, mas eu vou pegar como exemplo aqui o método que utiliza 3 repetições, ok? Então, 10 a quarta também vai ser pipetado em 3 repetições e 10 a quinta também vai ser pipetado em 3 repetições com meio de cultura seletivo, tá? Aqui também podem ser utilizados modificadores, quando eu tenho aqui um substrato em que vai crescer bactérias que são capazes de liberar amônia, bactérias totais, actinobactérias, materiais celulolíticos, aí quando eu coloco aqui um material rico em celulose para induzir ao crescimento de micro-organismos celulolíticos, tá? Eu coloco como fonte de carbono só a celulose e assim por diante, tá?
Vamos supor que na diluição 10⁻, os 3 tubos cresceram micro-organismos. Então, foi positivo para as 3 repetições. Na diluição 10⁻, só em 2 tubos cresceram micro-organismos. No terceiro tubo não cresceu. Então, eu tenho aqui 2 tubos positivos, tá? E na diluição 10⁻, nenhum tubo cresceu. Então, eu tenho aqui a terceira numeração 0. Então, essa sequência de números é a sequência de números de tubos positivos nas 3 diluições que foram utilizadas. Então, na primeira diluição são 3 tubos positivos, na segunda diluição 2 tubos positivos e na última diluição não teve nenhum tubo positivo, tá? A diluição a ser utilizada é escolhida pelo pesquisador com base na literatura. Então, se ele já fez uma sua revisão de literatura e sabe que bactérias estão na ordem de 10⁻, ele vai utilizar essas diluições, ok? Pode acontecer de dar 3 positivo aqui, 3 positivo aqui, 3 positivo aqui. Eu vou ter que fazer um outro ensaio adotando diluições mais elevadas, porque eu preciso que a última diluição apresente ou todos os tubos com 0 ou o máximo possível de tubos com 0 positivos, ok? Então, lembrando que esses tubos aqui com meio de cultura podem ser, geralmente são utilizados meios de cultura específicos para a contagem de cada um desses micro-organismos. Aqui a contagem não é direta, tá? Eu tenho tubos positivos, eu vou utilizar essa sequência aqui e a tabela de número mais provável, tá? A determinação com meio líquido, o nome do método é número mais provável. Eu vou utilizar essa tabela de número mais provável para determinação da densidade de micro-organismos, ok? Então, as diluições que eu utilizei foi 10⁻, 10⁻e 10⁻. A sequência que nós tínhamos foi 3, 2 e 0, né? Que seria essa primeira sequência aqui, 3, 2 e 0. O número mais provável, segundo a tabela, é de 14 colônias, unidades formadoras de colônia, por grama ou por ml, dependendo de como do material que você está sendo exposto. Quando é solo, você pesou aqui na sua diluição seriada gramas. Então, a contagem vai ser em gramas. Quando eu estou trabalhando, por exemplo, com meio líquido, quero saber quanto de bactéria tem no inoculante, aí eu vou utilizar a expressão em ml, porque o que entrou aqui na diluição seriada foi um meio líquido, ok? Esses dados, eles sofrem variação. Essa tabela foi construída com base em outros trabalhos, fazendo diagnóstico do número mais provável e da variação dos dados, tá? E vai apresentar já o intervalo de confiança. Então, o número mais provável é 14 e o intervalo de confiança é de 6 a 35, ou seja, o número mais provável é de 6 a 35. Mas para efeito de cálculo e geralmente a demonstração em dados científicos, é utilizado o número mais provável, tá? Só que esse número mais provável é o que está presente ali no tubo, né? E ele deve ser multiplicado pela razão entre a maior diluição que a gente utilizou, ou seja, 10⁻, dividido pela menor diluição utilizada na tabela, que seria de 10 vezes, que foi a primeira diluição que a gente trabalhou, tá? Isso vai ser variável de tabela para tabela. Então, aqui a contagem eu coloquei errado, 17, não, é 14, tá? Seria, então, de 140 mil bactérias por grama, tá? Considerando bactérias. Se fosse outros grupos, a gente consideraria então outros grupos. Geralmente, esse método do número mais provável é mais utilizado para bactéria. Para fungo, a gente usa um método de placa. Mas bactéria também pode ser utilizada pelo método de placa, ok? Então, aqui o 17 você desconsidere porque eu copiei errado a tabela. Ao invés de copiar 14, eu coloquei o 17. Foi desatenção minha. E eu vou utilizar aqui, vou multiplicar pela razão entre a maior diluição e a primeira diluição da tabela.
Essa tabela eu digitei aqui só um pedaço da tabela, então tem várias combinações, tem mais diluições para cá e tem várias combinações de números de 1, 2, 0, aqui ó, eu coloquei 4, que seria uma metodologia quando utiliza mais de 3 tubos, tá? Então, esse cálculo aqui vai variar em função da tabela. Mas é só consultar a literatura, vamos supor, vocês estão utilizando aquela literatura e vocês vão segui-la do início até o final, tanto em relação à tabela como também o cálculo apresentado, tá? Que é apenas uma exemplificação. Então, a gente pode determinar a densidade, a quantidade de micro-organismos fazendo a contagem, que pode ser em placa, como pode ser em meio líquido, pelo número mais provável. Nesse caso, quando eu estou fazendo a contagem em meio de cultura, eu só consigo cultivar os micro-organismos que são cultiváveis em meio de cultura. Só que estima-se que apenas 1% dos micro-organismos que estão presentes no solo são passíveis de serem cultivados, tá? Eu posso fazer uma determinação de todos os micro-organismos que estão presentes no solo, sem distinção se é fungo, se é bactéria, se é actinobactéria, através do método da determinação da biomassa microbiana do solo. O método determina o carbono que está presente na biomassa microbiana do solo. A gente sabe que cada micro-organismo vai ter mais ou menos a mesma concentração de carbono, então determinando a quantidade de carbono que está na biomassa microbiana do solo, eu estou, de certa forma, determinando a densidade, quanto de biomassa microbiana está presente no solo, tá? Mas em termos químicos, o que a gente está determinando é quanto do total de carbono no solo está presente na biomassa microbiana. Para tanto, as amostras elas precisam sofrer o processo de fumigação, tá? Com clorofórmio, em que vai matar os organismos. Então, metade das minhas repetições não vão sofrer a fumigação, as bactérias vão estar, a microbiota vai estar viva, e metade das amostras vão ser fumigadas, vai haver eliminação. Então, eliminação eu digo morte, tá? Não retirada. A morte dos micro-organismos. Depois que essas amostras passaram ou não pela fumigação, vai haver aqui a extração do carbono com sulfato de potássio, tá? Lembrando que a amostra que sofreu fumigação vai apresentar um teor de carbono mais elevado, porque além do carbono do solo, foi liberado ali o carbono que estava na biomassa microbiana e sofreu morte, tá? Depois de haver a extração, pode haver então a determinação da quantidade de carbono presente na amostra. Existem vários métodos de determinação desse carbono. Pode ser por uma metodologia semelhante que a gente utiliza no solo, com oxidação com dicromato e titulação. Tem alguns métodos de colorimetria menos precisos, tá? Então, a metodologia vai variar um pouco em relação à determinação de carbono. O que está na biomassa, então, vai ser a diferença dessas duas amostras, porque a não fumigada eu tenho a determinação do carbono do solo sem o da biomassa microbiana. E o fumigado seria o que está presente no solo, na matéria orgânica, no humus, matéria orgânica morta, mais o da biomassa microbiana. Então, pegando essa amostra aqui, diminuindo pelo teor de carbono pela não fumigada, por diferença eu encontro, então, o quanto de carbono estava na biomassa microbiana do solo, tá? Então, geralmente é expresso em microgramas de carbono por miligramas de solo, por exemplo. Também podem ser determinados o nitrogênio por esse método, né? O nitrogênio e o fósforo na biomassa microbiana do solo, mas aí não seriam dados de densidade, mas podem ser utilizados no estudo do ciclo, tanto do nitrogênio quanto também do fósforo. Então, falando sobre métodos de determinação de densidade, ou seja, quantos micro-organismos estão presentes no solo, podem ser utilizados métodos com meio de cultura, que seriam métodos
que vão abordar os micro-organismos cultivados, e os não cultivados a gente pode determinar fazendo a quantificação do carbono presente na biomassa microbiana do solo, ok? Em relação à diversidade, como é que a gente vai fazer os estudos de diversidade de micro-organismos do solo? Então, os organismos que são cultivados, a gente pode isolar e fazer a identificação. Ao passo que os organismos que não são cultivados, aí vão utilizar métodos moleculares, ok? Então, para que seja realizada o isolamento, como eu falei para vocês, os micro-organismos estão presentes em concentrações muito elevadas, é necessário então fazer diluições seriadas. O que acontece com a diluição seriada quando eu estou realizando o isolamento? Micro-organismos que estão em densidades menores vão estar aqui presentes em diluições mais baixas, como 10⁴, 10⁻, como é o caso das actinobactérias, tá? Se a gente quer isolar actinobactérias, a gente tem que utilizar diluições mais baixas. Já bactérias, fungos, a gente pode utilizar as diluições aqui de 10⁴, 10⁵ e 10⁻. Lembrando que, à medida que eu vou realizando as diluições, eu vou perdendo as populações que estão em menor densidade, ok? Então, essas diluições vão passar, então, pelo plaqueamento, vão ser inoculadas aqui no meio de cultura seletivo, ou seja, se eu quero que cresça fungo, eu vou utilizar um meio com nutrientes para fungos e com antibiótico para bactérias, e assim por diante. Esse meio de cultura vão crescer vários micro-organismos, várias colônias aqui, tá? Então, para saber quem são cada uma dessas colônias, elas vão ter que ser isoladas. Então, vou vir com uma alça, pegar um pontinho desse, uma colônia dessa e realizar o isolamento. Nessa primeira placa que a gente tem o isolamento da bactéria, a gente vê que tem uma cultura pura, porque essa massa aqui de micro-organismos apresenta mais ou menos a mesma característica. E aqui nessa outra placa a gente tem o isolamento do fungo, ok? A partir então do isolamento, eu tenho o organismo separado, vai haver isolamento em diversas placas de Petri, tá? Para cada uma dessas colônias aqui, vão ser isoladas em diferentes placas de Petri, e eu vou ter então a minha coleção de isolados, tá? Várias bactérias, vários fungos oriundos do solo. Para algumas espécies de fungos é possível utilizar a morfologia para a identificação, e também depende do seu trabalho, né? Se você quer fazer a identificação na ordem de gênero, de ordem, ou se você quer determinar a espécie. Já bactérias, como a morfologia não varia tanto em meio de cultura, geralmente são utilizados métodos moleculares para realizar a identificação, tá? É extraído o DNA, e esse DNA, genes parte do DNA, alguns genes são utilizados para fazer o sequenciamento e comparado com um banco de dados mundial para determinação daquela espécie em específico, tá? Pode ocorrer de você isolar um micro-organismo e não estar presente no banco de dados. Aí você vai ter uma nova espécie, ainda não descrita. Já quando os organismos não são cultivados, essencialmente a gente vai utilizar métodos moleculares. Eu esqueci de falar para vocês aqui em relação aos métodos moleculares para identificação de isolado. Existem primers específicos, dependendo do grupo de organismos, é utilizado um conjunto de primers, então eu não vou ficar aprofundando nisso. Quem for trabalhar com isso, aí tem que fazer a revisão de literatura, e os primers utilizados na identificação vão aprimorando, vão mudando à medida que vai avançando a taxonomia. Então, quem for trabalhar com identificação de bactérias e fungos, o professor vai orientar quais são os primers, né, adequados para amplificar aquele gene-alvo para a identificação do micro-organismo. Ou, geralmente, né, para identificação, são aqueles genes, são mais de uns genes, ou áreas, no caso do fungo, né, que também pode ser utilizado espaço intergênico entre um gene e outro. Quais áreas do DNA cromossômico para identificação.
Já os organismos que não são cultivados vão ser utilizados os métodos moleculares, tá? Então, uma amostra de solo vai ser depositada aqui num tubo de Eppendorf, e esse tubo de Eppendorf vai passar, então, por uma extração de DNA. Só que nesse processo de extração de DNA, eu tenho DNA dos fungos, das bactérias e das arqueasbactérias que estão presentes, tá? No tubo, a metodologia de extração não faz distinção de quem é o micro-organismo. Vai extrair o DNA de todos esses micro-organismos. Então, aqui no tubo vai ter uma sopa de DNA da comunidade microbiana do solo, tá? De todas as populações de diferentes micro-organismos presentes no solo. Tá? Como é que eu faço para separar isso? No processo de amplificação do DNA. Então, eu tenho DNA de um monte de indivíduos, tá? Mas em concentração pequena. Então, eu preciso pegar aquele que é o meu alvo, aumentar o número de cópias para depois fazer essas análises para identificação, tá? Essa amplificação, esse aumento de número de cópias do DNA dos grupos específicos são realizados pela PCR, que seria a reação da polimerase em cadeia, tá? Então, são utilizados termocicladores, um equipamento, e eu coloco ali substrato, a DNA polimerase, né, ataque polimerase, e essa enzima, ela vai fazer várias cópias de um gene em específico. Como é que eu seleciono o gene em específico? Vocês viram lá na bioquímica que para começar a realizar a polimerização do DNA, a DNA polimerase ela precisa de um iniciador, né, de um fragmentozinho de DNA em que anela o DNA e ela vai copiando a fita. Então, esse pedacinho de DNA, que seria o primer, ele não vai se anelar, ele não vai se unir a qualquer local do DNA. Ele vai se ligar ao que é pareável, né? Então, conhecendo o DNA, vamos supor, de bactérias, vamos pegar um exemplo bem simples, de bactérias. A gente sabe que as bactérias apresentam um gene que seria o 16S, presente na subunidade menor do ribossomo. Então, eu sei que todas as bactérias apresentam 16S. Nos bancos de dados, a gente já sabe qual é a sequência de DNA do 16S. Então, eu vou utilizar um primer que se liga no início do gene do 16S e vai ser amplificado várias cópias de todo mundo que tem o gene 16S aqui no tubo, tá? Então, vai ser amplificado o DNA da bactéria. Quando eu estou fazendo estudo para fungos, aí eu vou utilizar, então, primers que vão amplificar genes que identificam fungos. Se eu quero trabalhar só com aspergilos, eu vou utilizar um gene que identifique só aspergilos. Se eu quero trabalhar com bactérias fixadoras de nitrogênio, eu vou utilizar um primer que se anela ao gene da nitrogenase, por exemplo, que são bactérias diazotróficas que vão apresentar, tá? Então, a gente pode fazer um estudo da diversidade de bactérias totais do solo, de fungos totais do solo, ou de grupos específicos dentro de bactéria, como as bactérias diazotróficas, como eu falei para vocês. Eu quero saber quem faz... Quem degrada a ureia no solo. Estou fazendo um estudo só sobre a reação do... Quero saber a estrutura da população microbiana de bactérias que degradam a ureia. Aí eu vou utilizar um gene específico para urease, tá? Então, eu posso trabalhar com grandes grupos, bactérias e fungos, ou eu posso trabalhar com grupos específicos, grupos funcionais, tá? Então, esse DNA que foi amplificado de bactéria, de fungo e etc e tal, ele pode, então, ser sequenciado, né? Num outro aparelho, num sequenciador. Aí, a partir do conhecimento da sequência de cada um dos nucleotídeos daquele gene que eu amplifiquei, comparando com o que já tem no banco de dados, eu identifico qual bactéria está presente. Se é uma gama-proteobactéria, se é um vermicult, se é um acidobactéria, tá? Ou essas amostras também podem ser utilizadas métodos eletroforéticos. O que é o método eletroforético?
Então, aquele produto do PCR, do DNA, ele vai ser colocado em poços aqui, tá? Então, aquele DNA que foi... vamos pegar o caso do 16S de bactérias, né? Então, eu posso colocar nesses poços, vários poços aqui no gel, é aplicado uma corrente e o material, ele separa em bandas. Cada banda aqui é considerada como a unidade taxonômica operacional. Para efeito de análise, é como se fosse um indivíduo, tá? Então, esse material aqui do PCR, extrair o DNA, vou fazer o PCR para o gene que eu quero, pode ser bactéria, pode ser fungo, pode ser grupo funcional. Ou áreas intergênicas, tem vários métodos moleculares, enzimas de restrição que cortam o DNA. Vou colocar essa amostra num gel. Esse gel vai para uma câmara sofrer uma corrida eletroforética, que nada mais é do que uma corrente elétrica, que vai fazer com que o DNA se movimente aqui no gel em função da corrente, tá? De positivo para negativo. Então, o DNA ele é carregado e vai se movimentar no gel em função dessa corrente elétrica, tá? Ao movimentar, vai formar então essas bandas. Eu só consigo visualizar essas bandas após a coloração do gel, tá? Então, geralmente é utilizado um corante que é interpolador de DNA. O que é interpolador de DNA? Cola no DNA. Geralmente são substâncias cancerígenas. Por isso que a gente utiliza vários EPIs, né? Para a manipulação dessas amostras. Então, a coloração vai revelar onde estão os fragmentos de DNA. A gente tira uma foto e a partir dessa foto a gente faz uma análise dos perfis de banda, tá? Esses perfis de banda vão... Então, como eu falei para vocês, cada banda é considerado como uma unidade taxonômica operacional, tá? Então, cada uma dessas bandas aqui vão ser consideradas... A gente sabe que não é um indivíduo, porque pode ter DNA aqui de mais de um indivíduo, mas a gente utiliza para nível de cálculo como uma unidade de diversidade, tá? Como se fosse uma espécie. Então, observe que cada amostra de solo vai apresentar um perfil de bandas diferentes, que na corrida vão estar em posições diferentes. Então, essa banda aqui que está presente aqui, aqui, seria a unidade taxonômica operacional que apresenta nessas amostras. Então, seria uma população de micro-organismos que está presente nessas 3 amostras aqui de solo, tá? Aí tem uma outra população aqui, né? Uma outra unidade taxonômica que está presente aqui. Então, esse tipo de análise dá para a gente entender um pouco da estrutura e determinar qual manejo é mais semelhante a uma floresta, que é o nosso modelo adequado de diversidade, tá? Então, geralmente, essas análises utilizam solos de floresta como padrão, tá? E é possível, então, determinar quem é mais parecido com quem, tá? Então, quando eu tenho essas ramificações aqui, quanto mais, assim como aquelas árvores filogenéticas, quanto mais próximo estiver, quer dizer que mais semelhante é a estrutura de uma comunidade com a outra. A gente não identifica, mas é uma forma indireta de determinar a diversidade de micro-organismos, tá? Alguns métodos, inclusive, utilizam número de bandas para determinar a riqueza, que seria a diversidade dessas comunidades microbianas, ok? Aqui, em relação aos métodos moleculares, daria para a gente ter uma aula, uma disciplina só sobre isso. Eu não vou ficar me alongando na aula, eu só quero que vocês tenham noções que quando eu tenho organismos que são cultivados, eu tenho que fazer o isolamento, fazer a identificação, que pode ser por morfologia, no caso dos fungos, ou molecular, como no caso de bactérias e alguns fungos, tá? E organismos que não são cultivados, se a gente quer fazer um estudo, obrigatoriamente a gente vai ter que utilizar métodos moleculares, tá? Alguns métodos utilizam o gel de agarose com a corrida eletroforética, tá? Seria a corrente elétrica separando as bandas de DNA para fazer um estudo da comunidade microbiana.
Já o sequenciamento ele pode ser usado do isolado, né? Extrair o DNA de uma espécie só de bactéria e vou fazer aí eu sempre tenho que fazer o PCR para ter uma quantidade de DNA maior, tá? Ou eu posso utilizar o DNA extraído direto do solo, que é aquela sopa de DNA que eu falei para vocês, que a gente geralmente utiliza um gene específico no PCR para poder fazer a amplificação daquele grupo em específico, tá? Aqui nessa tabela são demonstrados os grupos de micro-organismos associados. Aqui não foi solo, tá? Foram em nódulos de cultivares de feijão calpi, tá? Quando eu tenho uma sopa de DNA, várias populações numa amostra, a análise que é realizada é o pirossequenciamento. No caso, ele utilizou aqui o 16S, então ele fez a identificação das bactérias, tá? Mas eu poderia, nesse caso, ele viu quais bactérias estavam presentes em nódulos de feijão calpi. Mas eu posso fazer também essa mesma análise para saber quais bactérias, que estrutura de comunidade, que tipo de bactérias estão presentes naquele solo associado àquele manejo, tá? Eu só recortei, aqui tá difícil de visualizar, então eu recortei esse pedaço aqui para demonstrar para vocês, tá? Então ele encontrou aqui essa variedade, além da bactéria que realiza a fixação biológica de nitrogênio, que induz a formação do nódulo, ele encontrou outras bactérias que estavam vivendo muito bem, obrigado, lá dentro do nódulo. E a relação com a bactéria diazotrófica não é muito bem conhecida. Como não há identificação de anormalidades no nódulo nem na planta, acredita-se que ou essas bactérias têm um efeito benéfico, tá? Que pode ser mutualístico ou não, ou pode ser benéfico só para um, ou pode ser até uma interação inerte, elas simplesmente estão ali, que é pouco provável, né? Elas estão no mínimo ali absorvendo um pouco de carbono que a planta cede no ambiente, tá? Então, quem foi encontrado? A Variovorax, sempre ela, Pseudomonas, Acinetobacter, Legionella, vários tipos de bactérias diferentes. Aí você tem aqui do grupo das bucodérias, como eu falei para vocês, ó, a principal, o grupo de predominância são das proteobactérias, tem delta proteobactéria e gama proteobactéria. Então esse grande grupo aqui, ó, a predominância é do domínio proteobactéria. E, aliás, essa primeira parte aqui da tabela é todo gama proteobactéria e temos algumas bactérias do filo Verrucomicróbia, tá? Ele conseguiu identificar 2 indivíduos, mas há uma predominância. Quem que é oportunista aqui? Quem que é bem adaptado? O do grupo das proteobactérias, ok? A partir, então, do levantamento de diversidade, então a gente levantou aqui a gente não sabe quantos, mas a gente sabe quais indivíduos estão presentes, né? Quantos indivíduos diferentes estão presentes. Podem ser calculados, então, alguns índices ecológicos para fazer a comparação entre diferentes manejos. O índice de Margalef, ele vai expressar a riqueza, a diversidade de espécies. Quanto maior o número de populações diferentes, mais rica vai ser o ambiente. Então, esse índice ele calcula, então, a riqueza da comunidade microbiana. O índice de Cheney, ele determina a heterogeneidade, se é um ambiente bastante diverso ou se é um ambiente bastante homogêneo. O índice de Cheney, esses índices são um pouco parecidos, né? O índice de Cheney vai determinar, então, o quão diferenciada é a composição e a estrutura daquela comunidade microbiana. O índice de Simpson, ele vai mostrar a dominância, né? Visualmente, a gente viu naquela tabela que há uma dominância de gama proteobactéria. Então, aqui leva em consideração esse índice de Simpson, ele vai ser utilizado quando eu tenho uma contagem
de determinados grupos, né, para poder conseguir determinar a dominância. Então, não tem como eu realizar análise de dominância sem fazer a contagem de um determinado grupo, né, associando a densidade à diversidade. Já o índice de Peelou, ele vai mostrar a equitabilidade, tá? O padrão de distribuição. Então, eu quero ver várias formas de rotação de cultura, vários tipos de cobertura. Eu quero saber se essas coberturas de solo afetam o padrão de distribuição de indivíduos de espécie, tá? Se dá uma seleção. Quanto mais diverso for a microbiota do ambiente, mais susceptível ele está a sofrer desequilíbrios posteriormente, tendo um pool de população, sobretudo de um micro-organismo que é patogênico, tá? Então, é bastante importante que a gente realize o manejo tentando obter um índice de riqueza, uma diversidade o mais alto possível. Mas a gente já sabe que alguns grupos realizam a dominância, como as das proteobactérias, que seriam os grupos mais oportunistas. O índice de Jacquard, ele é utilizado para determinar a similaridade. Nesse trabalho aqui, que foi gerado essa árvore, foi utilizado um índice de similaridade. Esses agrupamentos aqui, o quanto um é mais similar com o outro, aqui seria 100%, e eu tenho aqui me afastando, então esse grupo aqui seria na ordem de 70% de similaridade. Então, 70% dos indivíduos que estão nessa amostra estão nessa outra amostra aqui. Ok? Então, o índice de Jacquard, ele vai determinar a similaridade, quanto uma comunidade microbiana é parecida com a outra, tá? Então, para efeito de análise, quando a gente está fazendo estudos de ecologia do solo, sempre está estudando uma área de solo cultivado, eu vou utilizar uma área que ainda não foi desmatada como índice padrão. Aquele é o meu padrão de diversidade. Porque o padrão de diversidade ele vai variar bastante em função do teor de umidade do solo, né? Na época de chuva, geralmente a gente tem uma diversidade maior associada. Tipos de vegetação. Então, não adianta nada eu fazer uma análise fazendo a amostra, eu comparo com a diversidade microbiana de floresta de um ambiente tropical ou até mesmo aqui no Brasil, tá? Se eu quero observar se está tendo um impacto muito grande sobre a diversidade microbiana do solo cultivado aqui em Sinop, eu tenho que pegar pontos do bioma transição cerrado amazônico para utilizar como parâmetro de comparação. Então, ali seria a diversidade adequada, um ambiente não perturbado, 100% de diversidade, tá? E ao passo que os solos agrícolas vão apresentar uma diversidade menor, e o adequado em termos de qualidade é que eu tenha uma comunidade o mais parecida possível com um solo de floresta. Então, no estudo da ecologia microbiana do solo, a gente pode estudar a densidade, quantos indivíduos de qual que é a frequência de indivíduos presentes, diversidade, quem são esses indivíduos que estão presentes associados àquele ambiente solo, e também podemos determinar a atividade microbiana do solo, tá? Então, algumas atividades são bastante diretas. No caso da respiração basal do solo, é utilizada então uma amostra do solo, tá? Esta amostra ela é incubada em câmaras e é determinado então quanto de CO2 é emitido, tá? Tem trabalhos que coleta o solo, coloca um substrato sobre esse solo e vê em diferentes substratos qual que vai haver uma maior respiração. Então, respiração é um índice que está a emissão de CO2 se correlaciona então com a respiração do solo. Então, em ambientes estressados, eu vou ter uma microbiota respirando mais porque ela tem que queimar muito carbono. Tá? Ao passo que quando o ambiente está favorável para o crescimento microbiano, ao invés de pegar carbono e respirar e transformar isso só em energia, ela está convertendo, também está utilizando carbono para formar mais biomassa. Então, a emissão de CO2 vai ser um pouquinho menor,
tá? Só que para comparar a respiração de um ambiente com o outro, eu tenho que ter situações de populações mais ou menos semelhantes, tá? Quando eu não tenho densidade de população semelhante, eu utilizo o cálculo de coeficiente metabólico, que é a razão entre a respiração e a biomassa microbiana. Então, quanto maior o coeficiente, ou seja, mais a biomassa está respirando, mais estressada ela está, tá? Mas pode ter situações em que a umidade é muito elevada, está muito próximo ao sistema de alagamento, então está sendo suprimido o metabolismo aeróbico. Aí, nessa situação, eu tenho uma baixa respiração, né, associado também uma baixa respiração associada ao estresse, tá, da comunidade microbiana. Por quê? Porque a predominância é de organismos aeróbicos. Na determinação de atividade microbiana, geralmente a gente utiliza um solo em torno de 60% a 70% da capacidade de campo, ok? Justamente para não ter essa variação em função da mudança da estrutura da comunidade microbiana em função da umidade do solo. Então, geralmente é padronizado, as amostras são todas ajustadas à umidade para 60% da capacidade de campo para fazer, então, a determinação da respiração basal do solo, tá? Pode ser utilizado também a produção de ATP como atividade microbiana. A gente sabe que a produção de ATP, o ATP é a moeda de troca, né? É a molécula utilizada para armazenamento de energia e está no processo de hidrólise e liberação de energia para o anabolismo. Então, a determinação de ATP no solo pode ser diretamente correlacionada à atividade microbiana do solo. Pode ser realizado o estudo de atividade de grupos específicos. Quando eu estou, por exemplo, determinando a atividade da nitrogenase, que é a enzima capaz de fixar o nitrogênio atmosférico em NH2, NH3, quando eu estou determinando a atividade da nitrogenase, eu estou determinando a atividade só desses organismos que são capazes de realizar a fixação biológica de nitrogênio. Tá? Há outras determinações de atividade enzimática do solo, como beta-glucosidase, fosfatase, arilsulfatase. Tem mais uma que eu estou esquecendo, que é bastante comum na determinação de atividade do solo. Só que essas enzimas, elas não são excretadas só pela microbiota. Então, quando eu estou determinando a atividade, por exemplo, da fosfatase, eu tenho que ter em mente que eu estou determinando a atividade dessa enzima e que boa parte dos organismos que secretam esta enzima do solo são os micro-organismos, mas não só micro-organismos, tá? Plantas também vão secretar a fosfatase. Então, o que eu queria passar para vocês nessa aula é isso em relação à ecologia microbiana. Então, a ecologia microbiana vai estudar o ambiente solo, quais organismos estão aqui presentes, ou seja, a diversidade do solo em função de alterações de ambiente, qual a frequência, a distribuição desses micro-organismos, qual que é a estrutura, né, da comunidade microbiana. Quando eu falo estrutura, é densidade e diversidade, quem são e onde estão em que frequência, tá? Vão estudar a dispersão, qual é o ambiente mais favorável. Vão estudar a interação entre o micro-organismo com o outro, né, nas interações positivas e negativas. Ecologia microbiana também vai estudar a atividade desses micro-organismos. Nessa aula eu não dei tanto enfoque em atividade, porque as próximas aulas, transformação de carbono, nitrogênio, todas vão voltar a falar sobre a atividade desses micro-organismos, né? Fixação biológica de nitrogênio, fungos micorrízicos. Então, nessa aula eu não fiquei falando porque a gente vai ter aulas só sobre isso, tá? Que seriam as funções ecológicas dos serviços sociais que a microbiota apresenta no solo, né? E a ecologia microbiana também estuda as alterações realizadas no manejo. Que tipo de plantas eu utilizo, que tipo de defensivos eu utilizo e como isso muda a estrutura da comunidade microbiana, tá? De certa forma, de uma forma indireta, vai estudar a qualidade do solo associado à atividade microbiana,
ok? Então é isso, muito obrigada. Além de diversidade e densidade, nós falamos rapidamente também sobre atividade microbiana, que geralmente é medida pela produção de um determinado substrato, que seria o CO2 pela respiração e o ATP, e também a atividade enzimática de algumas proteínas que são excretadas no solo. E até a próxima aula.